Que a bênção e a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Nós estamos vivendo a fé dos 150 salmos em 150 dias, e eu acredito que Deus, Ele tem proporcionado para você bênçãos, vitórias e salvação através desse propósito de oração, porque até o término do ano nós vamos ler os 150 salmos e orar os 150 salmos, todos os dias, tanto eu, a pastora que estamos aqui, fazendo uma oração com você e lendo alguns versículos do Salmo do dia. E hoje nós vamos ler o Salmo 34. E eu acredito que Deus Ele irá abençoar a sua vida através deste Salmo, desta palavra, em o nome do Senhor Jesus. Você já viveu algum dia de angústia? Você já passou por algum momento de tribulação? Você já enfrentou alguma adversidade? Já passou por algum momento de aflição na sua vida? Então, esse salmo é para você, e eu acredito que Deus Ele irá abençoar a sua vida através dele, em nome de Jesus. Só que antes de nós meditarmos aqui na palavra do Senhor, eu quero pedir a você, compartilhe esse link com os seus colegas, com os seus amigos, poste nos seus status do WhatsApp, story do seu Instagram, você sabe. Caso você não seja inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações, para que mais pessoas possam ser alcançadas e abençoadas em nome de Jesus. Porque quando você se inscreve, quando você compartilha, a plataforma entende que o vídeo é relevante e entrega para mais pessoas, não é verdade? Então, vamos ler aqui o Salmo 34, eu quero ler a partir do versículo 4, que diz assim, olha só: buscai o Senhor, ou melhor, busquei o Senhor, e Ele me acolheu. Aqui o salmista Davi, ele estava vivendo um período muito difícil na vida dele. Às vezes é o seu período hoje, às vezes você está vivendo um período difícil. E se você ler todo o contexto desse salmo, Davi passou por um momento difícil, que ele precisou se fingir de amalucado para fugir da presença de Abimeleque, e ele estava vivendo dias de angústia. Davi, aquele que se entoava canções falando que Saul matou milhares e Davi matou 10 milhares. O mesmo Davi que havia derrotado o gigante Golias estava agora vivendo um momento muito difícil da vida dele. Só que ele diz assim, busquei o Senhor e Ele me acolheu. No momento mais difícil que Davi estava vivendo, um momento pessoal dele, emocional, ele buscou o Senhor e Deus o acolheu. E Deus trouxe paz para o coração dele. Deus trouxe vitória para a vida dele. E ele diz assim, busquei o Senhor e Ele me acolheu e livrou-me de todos os meus temores. O que é que está te deixando com medo? Esses temores que aqui cita, não é um temor, mas sim um medo. Então o que está te deixando com medo? O que é que está te deixando apreensivo? Tirando o seu sono, o seu sossego ou a sua paz. Então ele diz, busquei o Senhor e Ele me acolheu, não é? E aí ele diz assim, busquei o Senhor e o Senhor me acolheu, livrou-me de todos os meus temores, contemplai-o e serei iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame, ele diz. Olha só o versículo 6, você se encontra triste às vezes? Você já passou por alguma aflição? Davi estava vivendo momentos aflitos. E ele diz assim, clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. No momento que Davi estava aflito, ele não fugiu. No momento que Davi estava aflito, ele não se entregou para a situação. No momento que ele se encontrava aflito, ele não pensou em desistir de tudo ou desistir da própria vida. No momento da aflição, ele clamou ao Senhor, clamou este aflito, e o Senhor o ouviu. Deus ouviu a oração dele. Deus, ele está presente conosco nesse instante para ouvir a nossa oração, para trazer a resposta que nós precisamos, e o livrou de todas as suas tribulações. Tudo aquilo que o atribulava, Deus livrou. Hoje, quando nós clamamos ao Senhor, e nós iremos clamar daqui a pouco, vamos pedir a ajuda de Deus, e creio que Ele irá nos livrar e tirar de nós dos nossos caminhos
tudo aquilo que nos atribula. E aí diz assim, ó, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. O anjo de Deus está acampado ao nosso redor. Tema ele. Agora sim é um temor de você temer, amar, servir, respeitar. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Deus tem o poder para te dar livramentos e vitórias, bênçãos e salvação, transformação na sua casa, vitórias na sua família. Então, fale com o Senhor e Ele certamente irá te ajudar e te socorrer, em nome de Jesus. Aí ele diz, ao redor dos que o temem e os livra. No versículo 8 ele diz, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Então prove. O prove é provar do Senhor, não é provar o Senhor. É você experimentar da presença de Deus, do poder dos céus, do milagre do Senhor. Experimente, ou seja, se entregue ao Senhor, confie nele, dependa dele. Você verá e provará da grandeza dele, da misericórdia dele, do amor dele. Você comprovará como Deus ele é bom, porque ele diz, bem-aventurado aqueles que nele se refugiam. Se refugie no Senhor, se apegue ao Senhor, se entregue ao Senhor, e Ele te fortalecerá em nome do Senhor Jesus Cristo. E lá no versículo 16, ou melhor, no versículo 14, ele dá um conselho para nós, que ele diz assim, aparta-te do mal, pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te por alcançar. Olha só o conselho que ele dá, aparta-te do mal. Então nós devemos nos apartar do mal, é o primeiro conselho. Aparta-se do caminho mau, da maldade, perversidade, ódio, mágoa, rancor, ou daquelas pessoas que só vão te influenciar para coisas ruins. Aparta-te do mal, pratica o que é bom. Quando você resolve, escolhe praticar a palavra de Deus, você está praticando o que é bom, certo? Quando você faz o melhor para o próximo, você está praticando o que é bom. Quando você ora ao Senhor, você está praticando o que é bom. Procura a paz. Você procura a paz quando você ora a Deus, quando você coloca a sua vida diante do Senhor. Você procura a paz quando você procura estar em paz com aquelas pessoas que estão ao seu redor. Então ele diz, procura a paz. Só que não apenas procure, ele dá outro conselho, empenha-te, ou seja, devemos nos esforçar, nos empenhar, usar os recursos que temos ao nosso favor, empenha-te por alcançá-la. E aí diz, os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Deus ele ouve o seu clamor, Deus ele ouve a sua oração. E eu quero, junto com você, orar a Deus agora, falar com o Senhor nesse momento e pediremos a Deus a bênção, a paz e a salvação em nome de Jesus. Vamos orar então? Poderoso Deus e eterno Pai, que as bênçãos desse Salmo 34 nos alcancem, que a paz do Senhor, a misericórdia do Senhor, a bondade do Senhor esteja sobre nós. Visita casa e família, visita a vida de todos, transforma, meu Deus, restaura, Senhor, honra a nossa fé, traga para nós as bênçãos do Senhor que enriquece e não acrescentam dores. Confiamos no Deus poderoso, no Deus que muda, que a nossa vida seja transformada, mudada e restaurada. Meu Deus, eu entrego todos nas mãos do Senhor. Meu Senhor, abençoa a família, abençoa o trabalho, abençoa a vida de todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a tua bondade esteja sobre nós. Amém? E graças a Deus. Glória a Deus. A sua vida está abençoada em nome de Jesus. Compartilhe este vídeo com os seus amigos, com os seus colegas, envie para os contatos do WhatsApp e poste aí no story do seu Instagram, ok? Deus abençoe a todos, fiquem na santa paz do nosso Deus.